Graça e paz, irmãos. Bom dia. Eu desejo e a nossa oração é que, de fato, a paz do Senhor domine e reine em nossos corações, que o pastoreio dele seja evidente em nossas vidas durante todo esse dia. Nós vamos agora buscar nos aquietar o coração, as preocupações, mas também despertar a nossa mente com disposição para cultuarmos a Deus como convém. E eu convido você então a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, Isaías capítulo 40. Isaías 40, nós vamos ler juntos do verso 1 ao verso 11, de forma alternada. Eu gostaria de convidar os irmãos para que façamos essa leitura em pé, diante do Senhor. Nós estamos nos apresentando para a adoração e ouvindo a chamada de Deus ao seu povo para adorar e confessar os seus pecados, comparecendo diante do Senhor. Isaías 40, leitura alternada de 1 a 11, a palavra do Senhor diz: Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece eternamente. Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém. Ergue a tua voz fortemente, levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: Eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá ao poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está caminho, e diante dele a sua recompensa. Como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Podem-vos assentar, meus irmãos. O verso 2 desse texto de Isaías que nós lemos, fala que a iniquidade do povo de Deus que se apresenta em retidão diante dele já está perdoada. E esse povo então recebe abundantemente a graça, a misericórdia, a bênção do Senhor. Vamos orar nesse momento, nos apresentando em adoração, respondendo ao chamado do Senhor, mas também confessando os nossos pecados, para que em Cristo Deus nos receba e receba a nossa adoração, o nosso culto. Vamos orar nesse momento. Santíssimo Deus, eterno e glorioso Pai, nós, ó Pai, nos apresentamos nesta manhã para Te cultuar. Somos o Teu povo, ó Pai, chamados pela Tua palavra, orientados, exortados a comparecer diante de Ti na convocação solene que o Senhor faz, para que nós Te adoremos, Te cultuemos. E, ó Pai, não porque o Senhor tem uma promessa ou outra para nós, mas simplesmente pelo fato de que o Senhor é Deus. O Senhor é o soberano sobre todas as coisas, o Criador, aquele que dá a vida
a tudo que existe, o Senhor que cria, que mantém. Ó Pai, o Senhor, em toda a sua glória, chama um povo para se relacionar contigo. Esse dia é o marco desse relacionamento, e nós estamos aqui para isso, ó Pai. Mas é claro, Senhor, que nós temos consciência do nosso pensamento acelerado para as coisas desse mundo, nossas volições, nossos sentimentos. Isso, ó Pai, muitas vezes nos afasta do propósito verdadeiro de cultuar ao Senhor, de te buscar de forma correta. Por isso, ó Pai, nós nos apresentamos aqui e falamos claramente isso em nome de toda a igreja. Nós assumimos, nós confessamos, reconhecemos que somos pecadores, que nos desviamos muitas vezes, que endurecemos o nosso coração, fechamos os nossos ouvidos para a Tua voz, a Tua palavra. E por isso, ó Pai, nós nos apresentamos pedindo perdão, Senhor. Perdão diante da Tua palavra que nos mostra que temos pecado. E não queremos fazer isso mecanicamente, como mais uma oração de domingo, mas pedimos, ó Pai, que o Senhor, que tem todo o poder, que age em nós com o Teu Santo Espírito, que o Senhor nos dê consciência disso, que o Senhor nos constranja, que o Senhor nos quebrante, e que então, durante todo esse culto, todo este dia, nós sejamos marcados pela Tua transformação, o Teu agir, a Tua palavra transformadora, vivificadora, nos enchendo de fervor, fé, em rumo à santificação, ó Pai. Tudo isso nós pedimos, não porque nós achamos que conquistamos algo, mas porque nós temos consciência, pela Tua palavra, da obra de Cristo em nossas vidas. Ele que é justo, reto, sem pecado, totalmente Deus e totalmente homem, aquele que habita em nós e faz possível todas essas coisas, o nosso perdão, a nossa santificação. E é em nome de Cristo Jesus, então, ó Pai, que nós te pedimos, ouça as nossas orações, recebe o nosso culto, nos perdoa e nos qualifica a te cultuar, de maneira que o Senhor se agrade do nosso culto e que nós tenhamos prazer em te cultuar. Ó Pai, abençoa-nos durante cada elemento desse culto, que tem sido um esforço nosso, ser pautado pela Tua palavra, pelo princípio que regula todo o culto e também a nossa vida. Então, ó Pai, nós pedimos que o Senhor nos conduza em todo esse culto, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar essa paz que sinto em minha alma? Essa paz que sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Essa paz que eu sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não olhe circunstâncias, olhe o seu amor. Não me guio por vistas, alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me sigo por vistas, alegre estou. Este gozo que sinto em minha alma não é porque olho ao meu redor. Este gozo que sinto em minha alma é porque eu amo ao meu Senhor. Circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas,
alegre estou. Não olho circunstâncias, não, não, não. Olho seu amor, seu grande amor. Não por vistas, Alegre estou. Ainda que a terra não floresça e a vide não dê o seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e a terra trema, hei de confiar. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, não me guio por vistas. Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe seu amor, seu grande amor. Não me guio por vistas. Alegre estou. glória, Oh, glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Oh, glória e aleluia. Aleluia, glória ao meu Senhor. Não olhe circunstâncias, não, não, não. Olhe o seu amor, seu grande amor. não me guio por vistas, Alegre estou. Não olhe circunstâncias, não, não, não. olha o seu amor, Seu grande amor. não me guio por vistas, Alegre estou. Ainda de pé, irmãos, abramos nossas Bíblias no Salmo de número 23. Vamos ler este salmo de forma alternada, procurando compreender no salmo aquilo que nós acabamos de cantar, que nós seguiremos independente das circunstâncias, observando então a segurança, o pastoreio, o amor que o Senhor tem demonstrado por nós. Salmo 23, um salmo que muitos de nós sabemos de cor. Vamos ler realmente, refletindo sobre cada palavra desse cuidado do Senhor para conosco. Salmo de Davi. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Amém. Um pouquinho mais de pé, irmãos, nós vamos cantar o hino 32 e temos a oportunidade de trazer os nossos dízimos e ofertas, confiando exatamente naquilo que nós lemos. O Senhor não nos deixa faltar nada daquilo que nós necessitamos. Ele é o Senhor da provisão. Vamos cantar, dizimar e ofertar nesse momento. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste, Deus fiel.
dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, estrelas brilhando no céu. Tudo criaste na terra e nos ares. Tal louva-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Pleno perdão, tu dás que segurança. Cada momento me guia, Senhor. E no porvir, ó que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim. A mercê nos sustenta e nos guarda. Tu... O Senhor mesmo tem demonstrado amor para com a nossa condição tão frágil, Senhor. Nós te louvamos, Senhor Deus, te agradecemos, te oferecemos os nossos dízimos, nossas ofertas, como prova da tua fidelidade, Senhor, que tem sido permanente nas nossas vidas. Recebe, Senhor Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Cuida, Senhor Deus, e trabalha dos nossos corações, falando profundamente às nossas almas. Nós te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. A palavra está com o reverendo José Maria para a ministração da palavra. Bom dia a todos. Nós, nesta manhã, iremos finalizar a nossa exposição a respeito da passagem na qual nós temos meditado nesses dias. Gênesis, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5. Livro de Gênesis, capítulo 1.
versículos 3 a 5. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz dia, e as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Eu não sei se os irmãos já observaram que as criações de Deus, tanto no primeiro quanto no sexto dia, elas são especiais. Nesse primeiro dia, Deus chamou a luz à existência, porque tudo mais dependeria dessa luz. E no sexto dia, como clímax da criação, Deus criou o homem, formou o seu corpo e soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E assim ele completou a sua criação e viu que tudo era muito bom. Quando Deus chamou a luz à existência, em meio às trevas, Ele não estava simplesmente criando um fenômeno físico para contrapor-se ao outro fenômeno físico que eram as trevas. Uma vez que é impossível as trevas prevalecerem contra a luz, e isso é um fato totalmente evidente aos nossos olhos no dia a dia, toda vez que nós acendemos uma luz, por mais fraca que seja, ela espanta as trevas nunca prevalecem contra a luz, mesmo no sentido físico. Então, uma vez que é impossível as trevas prevalecerem contra a luz, o Criador estava, na verdade, quando Ele chamou a luz à existência, Ele estava estabelecendo uma antítese, que nós chamamos de a grande antítese cósmica. Uma antítese que vai infinitamente além do plano ou dimensão física. Eu gostaria que cada um de nós nesta manhã entendesse que naquela criação o Senhor fez para sempre uma clara distinção entre a luz como tipo e representante do bem, segundo nós aprendemos no Evangelho de João, e as trevas como tipo e representante do mal, como nós aprendemos em Apocalipse. Nós estamos vivendo essa antítese e vamos vivê-la até a consumação dos séculos. E na consumação dos séculos, após o julgamento final, aqueles que foram eleitos por Deus desde antes da fundação do mundo estarão vivendo em plena luz eternamente. E aqueles que rejeitaram a luz de Deus em Cristo Jesus vão estar vivendo em plenas trevas eternamente.
Então nós temos um começo de antítese, uma continuação, uma manutenção da antítese até a volta de Cristo e o julgamento final. E depois o estabelecimento do lugar próprio da luz e das trevas. E é bom que nós nos lembremos que essa luz que sempre prevalece e que será absoluta no novo céu e na nova terra, não é a luz do sol e da lua, como aqui também não é. Porque o sol e a lua foram criados depois, juntamente com as demais estrelas. E as trevas também reinarão absolutas naquele lugar onde serão lançados o diabo e seus anjos e todos os seus seguidores, toda a sua descendência. Essa mesma antítese, ela foi proclamada por Deus quando Deus julgou a desobediência dos nossos primeiros pais, registrado em Gênesis, capítulo 3. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre o seu descendente e a tua descendência, Deus disse para Satanás. Aí, a antítese estava sendo verbalizada por Deus. Materialmente, cumprindo a antítese que foi colocada lá na separação entre luz e trevas para estabelecimento do dia e da noite. E nós já falamos aqui a respeito das propriedades da luz e das trevas, mostrando essa antítese, e assim nós apresentamos a ordem e o caos, a ordem representando a luz, o caos representando as trevas, lá no dia da criação. Apresentamos a luz como sendo a vida, como representando a vida, e as trevas representando a morte, a desintegração, a corrupção. Falamos também a respeito da luz como poder, dinamismo, e das trevas como fracasso, derrota, morte eterna. Hoje, nós queremos chamar a atenção para outras características da luz em oposição às trevas, para que nós cheguemos então àquela antítese crucial que é responsável por toda a desintegração humana, por todo o estado de corrupção em que nós vivemos. Na Bíblia,
A luz nos é apresentada como representando aquilo que é certo, e as trevas aquilo que é errado. Hoje, a sociedade humana já aprendeu a aceitar o relativismo, tanto filosófico quanto religioso, e que ensina que não existe esse negócio de certo e de errado. O relativismo ensina que certo e errado é aquilo que é certo ou errado para cada um de nós. Cada pessoa tem o direito de definir para si mesmo aquilo que ela entende que é certo e que é errado, e ninguém tem o direito de condenar o outro, de dizer para o outro o que é certo ou errado. Isso seria preconceito. A sociedade humana hoje está vivendo naquela condição de não poder estabelecer para qualquer outra pessoa uma maneira de viver, de não poder aconselhar, nem mesmo os pais aos filhos. Os pais estão cada vez mais proibidos de educar os seus filhos, de passar para os filhos algum tipo de tradição, porque a sociedade está começando a ser educada no sentido de abandonar todo tipo de tradição, de educação, de criação, para aceitar aquilo que é novo, aquilo que está vindo agora. E pais estão sendo presos por ensinar aos filhos que não existe, por exemplo, Papai Noel ou Coelho da Páscoa. Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo. Pais estão sendo presos por ensinar aos filhos a correta maneira de enfrentar e de encarar a sexualidade. É proibido a um pai ou uma mãe, em muitos países, ensinar aos filhos que alguém nasce homem e alguém nasce mulher. Já no século XIX, Simone de Beauvoir ensinava aquilo que está sendo praticado hoje, que mulher não nasce mulher, que homem não nasce homem, que a sexualidade é formada pela educação e pela prática. Então, certo e errado hoje é aquilo que a sociedade humana está estabelecendo, inclusive por leis e decretos.
Mas nós somos filhos de Deus e cremos na palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela tem absolutos. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem e criou a mulher. O certo é a criação segundo a palavra de Deus, e o errado é a criação segundo a evolução e as normas contemporâneas da sociedade. Só que nesse embate entre certo e errado, nessa antítese entre luz e trevas, por manter os absolutos de Deus, precisamos estar conscientes de que vamos enfrentar consequências. Alguns já estão enfrentando, como lá no Canadá. Quando é que vai chegar a nossa vez? Nós não sabemos. Mas o mundo no qual nós estamos vivendo está mergulhando em trevas cada vez mais espessas. O mundo não enxerga mais a diferença entre luz e trevas. O mundo está aceitando uma tonalidade cinza para toda a moralidade. O mundo vem sendo educado para isso há décadas. Pela televisão, pelo cinema, pela literatura. E vai se tornando cada vez mais difícil, mais perigoso, mais desafiador afirmar os absolutos de Deus, afirmar o certo e o errado. Os pais crentes são ordenados pela palavra de Deus a educar os seus filhos naquilo que é certo, de acordo com a palavra de Deus. Mas eles saem de casa para irem para as escolas, e lá são confrontados com o relativismo. Lá eles são desafiados a se adaptarem nas leis da moderna sociedade humana, ou se não sofrerem bullying, sofrerem perseguição, sofrerem violência. Os jovens são desafiados também no ambiente de estudo, no ambiente de trabalho, no ambiente de lazer, pois a confrontação é universal e está em todos os lugares. E nós precisamos, como fiéis a Deus,
continuar afirmando aquilo que é certo e condenando aquilo que é errado. E Deus promete que, se nós perseverarmos nisto, nós receberemos o nosso galardão. E Deus estará conosco nesse testemunho. Aquilo que é certo, conforme a palavra de Deus, é o que estabelece a luz. É o que ilumina o caminho para as pessoas que não conhecem a Deus. Porque se nós nos calarmos, as trevas continuarão prevalecendo, dominando. É necessário que os filhos de Deus manifestem a sua luz. Jesus Cristo disse que nós somos a luz do mundo. E para que essa luz se manifeste, para que ela brilhe, para que ela seja estabelecida, é necessário que nós continuemos ensinando para os nossos filhos aquilo que é certo, ensinando para as pessoas das nossas relações aquilo que é certo, ensinando para o mundo inteiro aquilo que é certo. Nós não podemos nos calar. E nós vamos enfrentar consequências por não nos calar. Precisamos estar conscientes disto. Precisamos saber que daqui para frente nós vamos estar enfrentando leis que pretendem restringir a liberdade, o direito de expressão daqueles que creem em Deus e que pela sua fé vivem da maneira certa e falam para as pessoas aquilo que é certo e o que é errado. E dentro dessa mesma linha de antítese, no viver social, ao afirmarmos pela palavra de Deus aquilo que é certo e errado, nós estamos também vivendo e mostrando para as pessoas aquilo que é verdade e aquilo que é mentira. A verdade é luz, a mentira é trevas, porque a mentira é do diabo, o príncipe das trevas. Ele é o pai da mentira. Nós estamos convivendo com uma realidade em que a mentira se tornou uma qualidade de vida, um meio de vida. A mentira está até recebendo outros nomes. A mentira hoje é chamada de desinformação. A mentira hoje é chamada de fake news. A mentira hoje é chamada de politicamente correto. E aqueles que querem viver contra esse status quo, contra essa maneira de viver da humanidade,
são odiados, são perseguidos, são jogados para fora da sociedade. Está cada vez mais difícil dar testemunho cristão, porque está sendo cada vez mais difícil dizer a verdade. Às vezes, dizer a verdade chega a ser crime. É preciso que nós nos conscientizemos dessas coisas, porque esse é o mundo daqui para frente até o dia da volta do Senhor Jesus. E o objetivo de todas essas coisas que estão acontecendo é restringir cada vez mais a liberdade dos filhos de Deus, é silenciar cada vez mais o testemunho do Evangelho, é impedir cada vez mais o avanço do cristianismo, é tentar, por todos os meios, apagar a luz que brilha na vida dos filhos de Deus. E a palavra de Deus é: continue o justo sendo justo, continue o injusto na prática da injustiça, continue o puro sendo puro, continue o imundo na prática da imundície. Deus já estabeleceu isso lá no final do Apocalipse, no último capítulo da Bíblia. E assim, por isso mesmo, porque é sentença de Deus, essas coisas continuarão acontecendo, se intensificando, e isso para nós é motivo de alegria, porque pela vontade de Deus, o santo vai continuar sendo santificado e se santificando. O justo vai continuar na prática da justiça e vai crescendo em justiça. Na medida em que a igreja, na medida em que os filhos de Deus forem sendo pressionados, perseguidos, eles vão brilhando cada vez mais. O Espírito Santo de Deus vai nos conceder o poder de nos santificarmos cada vez mais, de vivermos vidas cada vez mais justas, retas, íntegras, porque é necessário que a noiva de Cristo se purifique, se prepare para as bodas do Cordeiro. E para encerrar, nós chegamos àquela antítese mais crucial, mais importante, definitiva. A antítese
entre o bem, representado pela luz, e o mal, representado pelas trevas. A palavra de Deus, do início ao fim, ela fala a respeito dessa antítese. Abel era filho do bem, da luz. Caim era filho das trevas. Eles foram os primeiros a manifestarem essa antítese depois que Deus a estabeleceu. E de lá para cá, isso vem acontecendo em toda a história humana. E isso vai sendo cada vez mais radical até o dia da volta do Senhor Jesus. Em toda a história humana, essas duas realidades sempre foram discutidas, ensinadas, defendidas. E até hoje não existe ainda um consenso, nem mesmo entre os teólogos chamados evangélicos, a respeito dessas duas realidades, de bem e de mal. Afinal de contas, como surgiu o mal? Quem é o autor do mal? Quem é o criador do mal? O senso comum separa mal e bem como sendo Deus e Satanás. Deus é o bem, Satanás é o mal. Mas a coisa não é tão simples assim aos olhos de muitas pessoas. No tempo de Agostinho, por exemplo, um herege ensinava que mal e bem são duas realidades que precisam coexistir. São maus, são realidades distintas que se igualam em poder e influência, e uma não pode existir sem a outra. E isso era ensinado de uma forma tão atraente, defendendo o livre-arbítrio do homem, que até Agostinho, antes da sua conversão, se rendeu a essa doutrina. E hoje, isso está crescendo novamente. Hoje isso está sendo ensinado nas escolas a crianças. De uma forma sutil. Hoje já existem algumas heresias dentro da própria igreja reformada,
dizendo que Deus não é culpado pelo mal no mundo, porque Ele não tem poder para acabar com o mal. E essa heresia, ela tem um ensino bastante atraente ao dizer que Deus não pode ser responsável por todo o mal do mundo, por toda a violência, por todo o crime e etc. Porque Ele não tem poder para restringir totalmente esse mal. Ele não é onipotente. Se Deus é um Deus bom, e se existe o mal, então não é que Deus seja mau, é que Ele, coitado, Ele não pode, não tem poder para combater o mal. É uma maneira de dar desculpas para Deus, de justificar a Deus pela existência do mal. E muitos crentes embarcam nisso. A doutrina está defendendo Deus. E quando se trata de descobrir o autor do mal, aí vem então os tons de cinza. Ou seja, ninguém é autor do mal. O mal sempre existiu. E alguns chegam a dizer que o mal é eterno, assim como o bem, e que Deus veio depois disso. Ou seja, Deus não é a causa final. Então Deus não pode controlar essas coisas. Esse tipo de ensino, ele está em todas as camadas da sociedade, em todas as áreas da sociedade. Está na área política, na área social, na área religiosa, na área cultural e etc. Ele vem sendo ensinado pela filosofia há séculos. E agora entrou nos arraiais evangélicos. Logo depois da reforma, nós tivemos a reunião na Assembleia de Westminster, que produziu a nossa confissão de fé, onde a diferença entre o bem e o mal está claramente definida. E também a sua autoria. Mas depois disso, a teologia humana, embora usando o nome de Deus, começou a desfazer essa diferença. E nós chegamos, então, ao século XVIII, chamado século das luzes, o século da razão, onde as trevas aparentemente passaram a prevalecer contra a luz,
E olha só a ironia das coisas, porque é chamado de o século das luzes, mas exatamente no século das luzes foi quando começou a densidade dessas trevas que nós estamos vivendo hoje. E agora, pela graça de Deus, alguns dos nossos mestres, estudiosos da palavra de Deus, estão conclamando a igreja a se voltar para o ensino da palavra de Deus, a se voltar para a leitura, estudo e meditação da palavra de Deus, a se voltar para as confissões de fé que foram promulgadas no século XVI, no século da Reforma, para que nós possamos trazer de novo para os nossos dias a fé que moveu a produção da Reforma, a fé com que nós devemos crer em Deus e no seu Filho Jesus Cristo, a fé que nos leva a confessar que existe o mal e que ele tem sua origem em Satanás e se expressa no pecado. A fé que nos leva a confessar que existe a luz e que Deus a enviou na pessoa de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê. E que quem comete pecado é escravo do pecado. Chamar alguém hoje de pecador já é um risco. É um comportamento politicamente incorreto e que pode ser responsável por levar alguém diante da justiça. Irmãos, viver hoje e daqui para a frente é um risco, muito mais do que em qualquer outro tempo, porque nós nos aproximamos do final de uma realidade que vai levar o mundo inteiro perante o tribunal de Deus, cujo juiz é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que Satanás, sabendo que pouco tempo lhe resta, ele está cheio de ódio, de rancor, e ele irá usar todos os recursos do inferno para fazer com que as trevas prevaleçam contra a luz. Isso é visível na sociedade humana de hoje. Nos nossos estudos de quinta-feira, a partir da próxima quinta-feira, nós vamos estudar um dos sinais da volta de Cristo
que o próprio Jesus Cristo mencionou, a multiplicação da iniquidade. E aqueles que tiverem oportunidade de participar, devem vir, porque nós vamos entrar em detalhes a respeito do que tenha sido a multiplicação da iniquidade nos nossos dias e daqui para frente. Mas eu creio que todos aqui que têm contato com os meios de comunicação das notícias percebem o quanto a violência tem se multiplicado nos nossos dias, o quanto a crueldade das pessoas tem se manifestado. O ser humano está mostrando nestes dias o que ele tem de pior, de mais selvagem, de mais cruel, aquilo que o pecado pode fazer na vida de uma pessoa. Isso vai se intensificando. O apóstolo Paulo disse que nos últimos tempos os homens serão cruéis, os homens serão desafeiçoados, ou seja, sem nenhuma afeição. Hoje nós ainda vemos algumas pessoas manifestarem solidariedade humana diante do sofrimento de pessoas que estão padecendo algum tipo de flagelo. Pessoas se dispõem a socorrer populações de cidades inundadas. Mas, na medida em que nós vamos nos aproximando da volta de Cristo, as pessoas vão perdendo toda essa afeição natural. E o apóstolo Paulo diz que, por fim, a sociedade humana será desafeiçoada, ou seja, sem afeição alguma de um pelo outro. Nem mesmo entre familiares, porque Jesus Cristo falou que os pais entregarão os seus próprios filhos para a morte por causa da palavra e do testemunho de Cristo. Filhos entregarão seus pais. A delação será geral. Os laços de sangue, as afeições familiares, elas vão desaparecer completamente. Não haverá mais. Jesus Cristo disse: vós sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. É o ódio das trevas contra a luz. A luz veio para as trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Esse é o nosso consolo, essa é a nossa vitória. Saber que, apesar de tudo o que for que nos aconteça, Deus vai fazer com que a nossa luz brilhe cada vez mais. E atraia a Cristo todos quantos estão destinados para a salvação, de maneira que nenhum se perderá, de todos os que foram eleitos. O Espírito Santo de Deus, que é luz, ele vai estar brilhando em nós, no nosso interior e se expressando através do nosso viver, para que o mundo saiba que Deus existe
que Ele é a verdade, que Ele é a justiça, que Ele é o direito. E assim devemos nos consolar uns aos outros, neste mundo de trevas, mas sabendo que a luz que nós recebemos de Deus, é ela quem vai prevalecer, e não as trevas. Que Deus aplique aos nossos corações a sua palavra, que Ele transforme as nossas vidas, que Ele nos faça resplandecer como luzeiros no mundo, conforme é a vontade de Deus. E assim será. Amém. Primeira Coríntios, capítulo 10, no verso 13, a palavra do Senhor nos diz que não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Diante de tudo aquilo que nós vimos na palavra, luz, trevas, o desafio que se apresenta diante de nós de cada dia de forma mais forte, Deus não nos solta no mundo e vira as costas. Ele nos sustém, Ele nos preserva, Ele nos abençoa. E essa mesa é uma evidência clara sobre isso, do pastoreio, do cuidado do Senhor para conosco. Gostaria de chamar os presbíteros aqui à frente, para que nós então possamos celebrar a ceia do Senhor, servindo ao povo de Deus. Sobre a Santa Ceia, irmãos, todos os membros desta igreja em plena comunhão com o Senhor, com a igreja, devem participar desses elementos para o seu fortalecimento e a sua bênção. Hoje nós temos os cálices invertidos do que o normal. Os cálices coloridos das extremidades são os cálices de vinho, e os do centro, transparentes, são os cálices de vinho sem álcool, né? Então, aqueles que tiverem qualquer restrição de consciência por orientação médica, os cálices do meio, transparentes, são sem álcool. Nós vamos cantar agora, os presbíteros vão distribuir para vocês, depois todos juntos nós teremos a orientação da palavra e cearemos todos juntos. Este é o meu corpo, partido por ti, traz salvação.
salvação e da paz. Toma e come, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é o meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é o meu corpo, partido por ti, traz salvação e dá paz. Toma e come, e quando fizeres, faz em amor por mim. Este é o meu sangue, vertido por ti, traz o perdão e liberdade. Toma e bebe, e quando fizeres, faz em amor por mim. Algum dos irmãos que deveria receber, não recebeu algum dos elementos? A palavra do Senhor nos orienta sobre o que nós estamos fazendo neste momento. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso 14. O texto nos diz que, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco essa Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isso é meu corpo oferecido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue, derramado em favor de vós. Senhor Jesus, com seus apóstolos, naquela ocasião que a Páscoa os conduziu, ele inaugura, institui, estabelece a ceia, partindo o pão e dizendo que aquilo representa o corpo que foi partido para que você fosse sustentado e não viesse provação ou até mesmo tentação além das suas forças. Assim como o sangue, que ele diz: este sangue é a nova aliança do meu sangue. Cristo restabelece, cumpre, consuma o pacto que Deus tem com o seu povo. E é isso que te fortalece para que você persevere como um santo do Senhor. Faça isso com fé. Tomai e comei dele todos.
Amado Deus, querido Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, bendizemos. O Senhor é o Deus eterno, Deus da criação. Criaste, ó Deus, todas as coisas para a Tua honra, a Tua glória. Nos criaste, ó Deus, para que gozemos a Tua bondade, o Teu favor. Gozemos, ó Deus, dos benefícios que o Senhor mesmo criaste, ó Deus, para nós. Mas também nos criaste, ó Deus, para a glória do Teu nome, para que glorifiquemos aqui. E nesse momento, ó Deus, quando aqui nós estamos reunidos, participamos, ó Deus, do culto que te devemos. E agora, participando também desta mesa, Pai, nós nos alegramos, nós nos jubilamos, ó Deus, por tamanha bênção que o Senhor nos dispensou, chamando-nos, ó Deus, das trevas para a Tua maravilhosa luz, a fim, ó Deus, de vivermos debaixo do Teu cuidado, Teu amor, que de forma extraordinária, Deus, foi demonstrado a nós pela morte do Senhor Jesus. E Ele mesmo, Deus, é que nos dá o benefício de participarmos desta comunhão. Ele mesmo é que instituiu esta ceia, a Santa Ceia do Senhor, para que pudéssemos, a Deus, experimentá-la, participar dela, até que o Senhor volte. Pai bendito, abençoa cada um de nós, ser propício, a Deus, a cada um de nós, pois somos pecadores, fracos, falhos, dependentes e carentes do Senhor em todo o tempo. Por isso nós pedimos a Deus, use a Tua misericórdia para com o Teu povo. Abençoe, ó Deus, as famílias, abençoe, ó Deus, os lares, abençoe, ó Deus, de forma toda especial aqueles que passam por tribulações, por dificuldades. O Senhor esteja abençoando, o Senhor esteja cuidando, sustentando, e que esteja, ó Deus, amparando a cada um e dando, ó Deus, progressão no exercício da fé. Que ao ouvirmos a Tua palavra e possamos entendê-la e praticá-la, ó Deus, firmando-nos a cada dia nos Teus caminhos, firmando, ó Deus, a cada dia mais na rocha eterna que é Cristo Jesus. E é em nome dele, ó Deus, que nós oramos humildemente, agradecido e bendizendo o Teu nome. Em nome de Cristo. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, nosso eterno e glorioso Pai, e as consolações do Santo Espírito do Senhor repousem sobre vós, Igreja Presbiteriana Central, sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Podemos assentar, irmãos. Irmãos, ontem nós tivemos a reunião do presbitério. Com a graça do Senhor, tudo correu bem. O presbítero Flávio Hering foi eleito o presidente para esse exercício. E o nosso presbitério, é importante que esteja nas vossas orações. Tem caminhado numa paz tão grande, tem sido tão abençoador. Nós, esse ano, já estamos envolvidos em mais uma plantação de igreja.
No final do ano passado, nós organizamos a Igreja Presbiteriana Capital, ali próximo ao Riacho Fundo, e já estamos envolvidos na plantação de mais uma igreja ali pelos lados de Samambaia ou Ceilândia. Ainda estão verificando o melhor local. E Deus assim tem nos abençoado, nos conduzido. Orem sempre. O presbitério é a nossa igreja regional, né? E Deus tem nos conduzido assim. Não faltem logo mais o culto, às 18h30. Que Deus os abençoe, os conduza. Até lá.